O que eu sempre busquei em minha vida é estar em paz comigo mesmo. Todas as minhas decisões foram pautadas nisso. Quando eu estava numa encruzilhada, num momento de decisão, tendo que escolher por um caminho ou outro, sempre escolhi por aquilo que me deixasse e que me deixava em paz. Muitas vezes aquilo que nos deixa em paz não é necessariamente o mais rentável economicamente, financeiramente, mas é aquilo que nos confere aquela tranquilidade, aquele equilíbrio para podermos crescer integralmente, materialmente e espiritualmente, acima de tudo. E essa busca pela paz interior não pode ser identificada como uma fuga das batalhas, dos desafios. Os materialistas poderiam dizer assim: essa é uma visão dos fracos que preferem ficar tranquilos e sossegados no seu canto do que topar os desafios. A um primeiro olhar, a um olhar superficial, até pode parecer ser assim, porque realmente ocorre na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas são medrosas, elas não querem topar os desafios, elas não querem correr riscos, e daí simplesmente abrem mão da vida. Buscar a paz não significa abrir mão das coisas, fugir das coisas, ficar ao lado delas, deixando com que elas passem. A busca pela paz espiritual é um equilíbrio daquele que procura conquistar o seu lugar ao sol, ele procura esse lugar, mas cada passo que ele dá nesse sentido está fundamentado na sua consciência interior, na sua ética interior. Ele faz aquilo que o seu ser determina e que deixa o seu ser em paz. O problema é que hoje nós vivemos num mundo demasiadamente invertido, torcido, pervertido, onde o mercado de trabalho, onde a projeção profissional, tudo isso está muito lastreado e baseado apenas na busca por rendimentos, busca pelo dinheiro. Infelizmente o mercado de trabalho se tornou muito dinheirista, muito materialista. E isso faz com que muitas pessoas espiritualizadas debandem dessa área, abandonem, se recolham, e daí os medíocres tomam conta. Alguns poderiam dizer: as pessoas espiritualizadas, elas deveriam ir mais para cima, deveriam ser mais participativas, deveriam tomar espaços. Mas o problema é que a forma como a vida econômica, como a própria sobrevivência hoje está constituída e configurada apenas num materialismo, isso se torna praticamente inviável para aqueles que buscam o desenvolvimento espiritual. Então uma pessoa que quer se espiritualizar, ela fica meio de lado nessa vida. Ela busca um equilíbrio numa tal medida que precise o mínimo das coisas mundanas, das coisas do mundo. Uma pessoa realmente espiritualizada, ela acaba se tornando marginal do sistema, vive
à margem do sistema, ou nas frestas do sistema, nas gretas, nas rachaduras do sistema, lançando sim algumas sondas para retirar do sistema aquilo que é necessário para viver, mas o mínimo necessário. O mínimo necessário. Então, essa na verdade é a atitude daqueles que são fortes espiritualmente, que buscam a paz, que colocam a paz interior como fundamento das decisões. E é nesse sentido que nas escolhas da vida eu sempre coloquei a busca pela paz interior em primeiro lugar. Eu tomei decisões, eu fiz escolhas, eu deliberei no sentido de que essa paz interior ela não fosse toldada, porque essa paz interior ela confere ao ser humano uma clareza no olhar. Nós conseguimos enxergar as situações da vida minimamente quando estamos equilibrados emocionalmente, ou seja, quando estamos em paz. Quando não estamos em paz, quando existe dentro de nós aquele caos resultante da falta de rumo na vida, daquele que está perdido nessa vida, não é possível deliberar, escolher, tomar decisões. Uma pessoa que está na instabilidade emocional acaba se tornando um joguete da vida social, das relações sociais, do próprio mercado de trabalho, porque uma pessoa instável emocionalmente ela é infeliz. E para suprir a sua infelicidade, para buscar uma compensação para a infelicidade, sendo que não há compensação para isso, essa pessoa então deposita suas fichas na ascensão social, no consumismo, na ostentação, nas aparências, na vaidade, na arrogância, na prepotência. Vocês podem observar que os arrogantes e prepotentes são frustrados, na verdade. Alguém que não é frustrado e que tem paz interior, ele não se torna arrogante e prepotente. Se torna alguém simples, que quer apenas o seu lugar de forma singela, quer apenas sobreviver e ter tempo para se desenvolver espiritualmente. Então, quem toma essa decisão na vida de trabalhar pela paz interior e pautar suas escolhas nisso, não está fugindo, não está se refugiando, não está sendo fraco. Na verdade, é forte, porque é forte diante dessas tentações do mundo, diante dessas ilusões, dessas cobiças bobas, diante das quais as pessoas sucumbem e deixam de ser elas mesmas. Acabam desaparecendo como seres humanos, tornando-se meras sombras no meio da vida social. Então, a força faz com que o ser humano renuncie de parte das coisas da vida atual. Aquilo que todo mundo busca, aquilo que a grande massa corre atrás, que são apenas aqueles resultados mesquinhos. Os fortes não querem isso, porque os fortes, eles sentem vergonha, em primeiro lugar, de si mesmos, quando se perdem, quando sucumbem, quando vendem a alma. Alguém que é forte jamais suportaria vender a alma, mesmo que ele ganhasse o mundo. Ele se olhando no espelho, ele ficando cara a cara no espelho, ele morreria de vergonha para si mesmo. Porque os fracos são aqueles que não têm vergonha diante de si mesmos. Mas diante dos demais, eles fazem o que todo mundo faz, buscam o que todo mundo busca, porque não querem passar vergonha diante da sociedade. Já os fortes é o contrário. Eles não se preocupam
em serem ironizados, ridicularizados pela grande massa. O que eles buscam, na verdade, é obedecer e contentar a sua consciência interior, que quer apenas uma única coisa: a honestidade de coração nas decisões, nas escolhas, nas ações, nas atitudes, nas vivências e nas experiências. A consciência do ser humano quer isso, a honestidade de coração. E a honestidade de coração é um atributo, é uma qualidade dos fortes. Os fracos não têm isso, eles já sucumbiram. Eles são apenas carcaças arrastadas por esse mar de vaidades. São apenas corpos vazios sendo arrastados pelo vento. E os fracos, eles são utilizados como massa de manobra pelas trevas, pelo anel trevoso. O anel trevoso, ele age sobre a mente dos fracos, vai os arrastando de um lado para o outro, e as trevas se utilizam desses fracos para aplicar golpes e dificultar a vida dos fortes que não se vendem. E por isso que o mundo hoje está realmente tão medíocre. O mercado de trabalho, a política, a cultura, o mundo da arte, a vida intelectual, tudo isso hoje está tão medíocre porque as pessoas espiritualizadas não tomam mais parte disso, como poderiam tomar, ou talvez deveriam, mas não tomam parte porque não vale a pena. Não adianta mais querer mudar o mundo. Eu já desisti de querer mudar o mundo. Mas isso não significa que eu desisti da vida, que eu sou um derrotista, que eu sou um fraco. Isso, na verdade, é o reconhecimento de que algumas coisas já não valem mais a pena serem levadas a sério. Nós não podemos mais levar a humanidade a sério, porque 90% das pessoas não está nem aí. Como nós podemos gastar a nossa energia com pessoas que não estão nem aí? Com porcos que pisam pérolas. Jesus disse: não atirai pérolas aos porcos. Nós precisamos sim fazer a nossa parte, nós precisamos tentar fazer alguma coisa pelas pessoas, mas não adianta fazer algo por aquele que não quer. Como dizia Lao Tse, ou Confúcio, se não me engano, Confúcio, ou Lao Tse, não, eu acredito Confúcio, desculpem aí, mas eu acredito Confúcio. É impossível querer ajudar quem não quer se ajudar a si mesmo. E é isso. Como nós podemos ajudar alguém que não quer se ajudar a si mesmo? E a maior parte da humanidade hoje é isso. Por isso as pessoas terceirizam a sua responsabilidade, para políticos, para sacerdotes, para os vendedores de bugigangas espirituais, essa motivação de boteco, essa autoajuda de porão cheio de ratos e cheiro de mofo. Então, inúmeras coisas aí estão sendo vendidas e mercadejadas, porque as pessoas não chamam a responsabilidade para si. Quem chama a responsabilidade para si, quem se torna forte, ele não precisa dessas coisas. Ele caminha com as próprias pernas. Ele busca manter o seu espírito desperto para captar a energia espiritual. É isso que o ser humano precisa. É aquilo que Cristo falou: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que provém da boca de Deus. Ou seja, a energia, a irradiação. O ser humano precisa viver de irradiação também, não apenas de pão. E a maior parte das pessoas busca apenas o pão, apenas o sustento,
apenas a segurança terrena. E é dessa segurança, é desse excesso de segurança que a maior parte das pessoas padece e já não ousa dar um passo sequer fora do quadrado. As pessoas se acostumaram com o quadrado, né? E por isso a infelicidade, e por isso a falta de paz interior. Porque a paz somente pode surgir dentro de uma pessoa se ela é de verdade, se ela flui, se ela não se vende, se ela é forte espiritualmente, se ela pauta as escolhas da sua vida na consciência interior. Na consciência interior, no intuito de garantir a paz de espírito. Então, se você estiver diante de uma importante escolha nessa vida, ouça dentro de você e escolha aquilo que lhe deixa em paz, né? Não aquilo que trabalha pelo comodismo, né? Pela fraqueza ou pela projeção, pelo brilho diante dos demais, mas busque aquilo que te deixe em paz. Faça aquilo que permite surgir dentro de você aquela sensação de dever cumprido, no sentido espiritual. Não aquele dever diante dos demais, é aquele dever hipócrita, aquele dever artificial que todo mundo busca, aquela coisa padronizada, condicionada e artificial. Falo aqui da sensação de dever cumprido do espírito que sente intuitivamente que fez a coisa certa. Nós precisamos fazer a coisa certa, somente isso nos deixa em paz. E fazer a coisa certa hoje é não participar das loucuras desse mundo, mas ficar à margem do sistema, nas frestas, nas gretas, né? Tirando do sistema um pouco para viver, o pouco que se precisa para viver, porque na verdade nós precisamos de muito pouco para viver. O ser humano é que se tornou muito exigente, porque como ele foi se tornando uma criatura vazia e infeliz, ele quis suprir, ele quis compensar esse buraco interior com coisas externas. Então o ser humano começou a pilhar desejos, começou a pilhar desejos, começou a colecionar desejos. O ser humano se tornou um colecionador de desejos. E quanto mais desejos o ser humano vai, digamos assim, empilhando, ele cria uma muralha em torno dele, uma muralha de desejos, que o impedem de reconhecer a verdadeira vontade que está para além dos desejos. Então, se o ser humano quer se conhecer e identificar a sua verdadeira vontade, ele precisa se libertar desses desejos que o aprisionam. E precisa pautar as escolhas da sua vida naquilo que lhe traga a paz interior, aquilo que propicia a paz interior. Porque somente se o ser humano conseguir a paz interior nas ações, nas escolhas, nas atitudes, nas deliberações, é que ele se sentirá bem consigo mesmo. Viverá feliz da forma como é. Porque a felicidade ela precisa ser, ela precisa chegar, ela precisa ser vivida da forma como somos. Toda aquela projeção que as pessoas buscam, aquele brilho pessoal, quem disse que isso é necessário? Uma vida com menos, uma vida com menos coisas, ela é muito mais solta, muito mais livre, muito mais leve, muito mais fluida. Muitas vezes uma vida cheia de coisas é uma vida sobrecarregada. É como um caminhão com excesso de carga. A maior parte das pessoas se assemelha a caminhões sobrecarregados, caminhões quebrando de tanto peso em cima. Caminhões quebrando. A humanidade é uma carreata de caminhões quebrados.
de caminhões quebrados. Porque as pessoas colecionam desejos em demasia. As pessoas querem demais, e quem quer demais nunca tem e nunca descobre aquilo que na verdade precisa e necessita espiritualmente. Então, colocar a busca pela paz, escolher, deliberar e fazer aquilo que deixa o ser humano em paz, que deixa o indivíduo em paz, é o melhor caminho. Não é algo que vai ser aplaudido pelas massas, mas aquele que quer ser aplaudido pelas massas está perdido. Esse está perdido. Quem quer ser aplaudido, reconhecido e aclamado pelas massas está perdido. Ele próprio não sabe quem é e o que quer nessa vida. Homens fortes, eles são reconhecidos por poucos, porque como ser reconhecido por essa humanidade de medíocres quando se tem algumas virtudes dentro de si? É impossível. Essa humanidade decadente não reconhece pessoas de virtudes, pessoas fortes, pessoas de atitude, pessoas espiritualizadas, sensatas, que vivem numa honestidade de coração. Tudo isso não vale praticamente nada para essa humanidade corrupta. Então, querer brilhar diante dessa humanidade medíocre é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. E pautar as suas escolhas naquilo que confere a paz é a atitude mais acertada. Daquele que enxerga a vida na totalidade, no sentido espiritual e material. Já aquele que busca aprovação, ostentação, brilho, ele analisa apenas a perspectiva material, ele apenas enxerga a perspectiva material. E daí acaba se enleando, se enredando, se enrolando em meio a esse excesso de desejos que apenas impede o ser humano de ser ele próprio nessa vida e rouba a sua paz interior, porque a paz interior ela é resultante de uma leveza, daquele que está preso o mínimo possível às coisas do mundo e que consegue fluir sendo ele mesmo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!